Hoje, para trabalhar com agro, a gente tem momentos que a gente tem que vender as coisas. Total. Né? A gente tem um momento em que a gente vai vender plataforma de milho, Uhum. momento de vender graneleiro, momento de vender plantadeira, semeadeira. Então, são momentos. E tu tem que Claro. entender esse momento para trabalhar com uma empresa. Sim, sim. Né? E aí eu falei, olha só, que nicho de mercado. Eu gosto. Por que não? Uhum. E eu já queria há tempo me desenvolver mais e ter o meu negócio. E aí eu conversei com o meu chefe e falei, eu vou sair. Primeiro de tudo, quem é a Andressa e como que a Andressa foi envolvida nesse meio do agro? É uma história longa. Eu acho Vamos que que vai ficar estamos aqui com um bom tempo. Estamos com tempo. Então, eu sou a Andressa Paola, eu tenho 26 anos, apesar de não parecer, tá? Muito tempo de estrada de chão, carro sem ar-condicionado, essas coisas, né? Eu sou técnica agrícola, sou engenheira agrônoma, estou me formando, fazendo MBA em marketing e gestão do agronegócio também. Hoje eu trabalho em uma multinacional agrícola, que é a New Holland Brasil, na Legal. parte comercial do estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E também eu tenho uma agência de marketing voltada para o agro aqui em Erechim, que poucas pessoas conhecem. Porque a maioria das empresas que a gente atende hoje do agro são de fora, de Entendi, Erechim. entendi. Né? Então a gente tem empresa espalhada aí pelo Brasil inteiro e até fora. Que legal. A gente tem representantes que atuam fora. A minha história no agro, ela é um pouco diferente do que as outras meninas que já nascem com os pais que são envolvidos no agro, ou que têm, né, fazendas, né, essas coisas. Eu sempre tive vínculo nas férias. Legal. Porque meus avós moravam no interior, plantavam, né? Uhum. E aí ia nas férias e era diversão, né? Mas eu sempre amei. Você é natural de Erechim? Eu sou natural de Erechim e eu me mudei para a cidade de Paulo Bento quando eu tinha 10 anos, 10 ou 11 anos. Eu e minha mãe, sempre fomos nós duas e nós fomos morar lá. Legal. Que é onde moram meus avós hoje também. Uhum. E aí, fui morar numa cidade um pouco mais do interior, né? Comecei a ficar um pouco mais ativa nessa área. Não tanto, mas ficar ativa, assim. Meu avô sempre foi um pequeno produtor rural, né? Uhum. Mas o irmão do meu avô, meu tio-avô, ele era diretor na época do Colégio Agrícola aqui de Erechim. E não sei do pessoal dessa época, da minha época, mas todo mundo tinha que fazer magistério. Menina tinha que fazer magistério. Virar professora. Virar professora, né? E eu sempre quis fazer educação física. Eu queria fazer educação física. E aí eu ia fazer o magistério. E aí esse tio chegou um domingo lá em casa e disse, por que tu não vem estudar no colégio agrícola? E daí eu falei, não, imagina, o que eu vou fazer no colégio agrícola? Pelo amor de Deus. Enfim, que foi. Minha mãe pedindo, Andressa, vai, tenta, se tu não gostar, tu vai pro magistério, tá? Beleza. Os 2 primeiros meses foi muito sofrido. Nossa, foi horrível. Horrível. Mas em questão do quê? Em tudo, né? Primeiro que eu tinha que acordar 5 da manhã pra sair de casa, né? Que passava a Kombi da prefeitura, né? Pegar era 5 da manhã, a aula começava às 8. Lá em Paulo Bento. Lá em Paulo Bento, e o colégio pra vir aqui. Pra Erechim. O Entendi. colégio é na divisa, sabe? E aí, eu tinha que acordar muito cedo, né? E também porque era um mundo muito diferente, né? Então, eram 2 turmas de primeiro ano, né? Então, no todo, se eu não me engano, eram 54 alunos, 2 turmas, e nós éramos em 2 meninas. Caramba. Sim. Porque o meio do agro, acho que ele é predominantemente masculino. Masculino, com certeza. E tanto que eu e essa menina, que é minha amiga hoje, sempre foi minha melhor amiga, nós somos amigas até hoje, porque a gente se encontrou lá e nunca mais soltou. Porque nós éramos a força uma da outra ali, né? Sim. E tudo foi muito difícil no começo, porque era muito menino, né? Então tem várias questões. E era um mundo totalmente novo, né? Na minha época, quando eu entrei em 2012, a gente fazia várias funções realmente do agro mesmo, sabe? Lidar com os bichos, com a lavoura. Era raiz mesmo. É bem raiz, né? Tem coisas que a gente não pode falar aqui, mas muito raiz. Muito raiz mesmo. E aí eu fui gostando. E eu fui gostando, e eu fui gostando, e eu fui me apaixonando, e foi indo. E aí eu consegui um estágio na empresa que eu trabalhei durante quase 8 anos. Eu consegui um estágio. A empresa é a QSoja, aqui de Erechim, que é concessionária New Holland. Legal. Eu entrei na QSoja fazendo estágio, e eu fiquei até o fim. Toda a vida. Toda a vida. Toda a vida. Né? Então, eu entrei do colégio agrícola lá, desenvolvi várias funções, uma empresa que sempre me deu muita oportunidade, né, de crescimento, me desenvolvi muito lá como profissional e como pessoa também. Legal. E entrei na New Holland por causa deles, por causa
que foi lá que eles me conheceram, né? E aí eu fiz agronomia, fiz na Ideal, em Getúlio Vargas, então trabalhava o dia inteiro, de noite estudava. E aí foi. E dentro da QSoja, eu sempre desenvolvi várias funções, eu sempre tive muita facilidade em trabalhar com o marketing, né? Em conversar com as pessoas, em me comunicar com as pessoas, em elaborar ideias criativas, em trabalhar a questão de redes sociais, em trabalhar foto, vídeo. E lá eu comecei a desenvolver esse trabalho. Legal. Isso fazem quantos anos que você, desde lá do início? Isso foi... Eu entrei no agrícola em 2012. 2012. Isso. Tá, e na QSoja você entrou em... Eu entrei em 2015. Então você pegou toda essa mudança da era digital lá dentro. Sim, lá dentro. Legal. Lá dentro. E então, e foi indo, e comecei a me desenvolver lá, e comecei a criar, até que eu notei que não tinham agência. Nós trabalhávamos lá com agências de marketing, né? Maravilhosas, por sinal. Mas não tinha nenhuma agência que entendia do agro. Que falava, de fato, assim, né? Sabe? Fazem um trabalho maravilhoso dentro do digital, né? Entre captações audiovisual, a questão dos cards, né? Atrativos, beleza. Mas não entendem do agro. Sim, entendi. Não falam a língua do produtor rural. Não entendem de produto, sazonalidade de produto. Hoje, para trabalhar com agro, a gente tem momentos que a gente tem que vender as coisas. Total. Né? A gente tem um momento em que a gente vai vender plataforma de milho, momento de vender graneleiro, momento de vender plantadeira, semeadeira. Então, são momentos. E tu tem que entender esse momento para trabalhar com uma empresa. Sim, sim. Né? E aí eu falei, olha só, que nicho de mercado. Eu gosto. Por que não? E eu já queria, há tempo, me desenvolver mais e ter o meu negócio. E aí eu conversei com o meu chefe e falei, eu vou sair. Caramba. Just this. Acabou aqui. Isso foi 2021? 2021. E aí eu fiquei mais um tempo ainda com eles, mais uns 5 meses, se eu não me engano, com a parte de marketing, da parte de insumos agrícolas com eles, mas o que eu queria era o meu negócio. Entendi.